Pessoal, boa noite. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a Cíndia pelo convite. Na verdade, eu vejo assim com muito bons olhos poder contribuir com o meu conhecimento, com a minha vivência e plantar uma sementinha do que acontece em outros esportes para o que pode acontecer na patinação de velocidade. O meu nome é André de Mello Andrade, eu sou de Belo Horizonte, me apresentando brevemente, e me formei e fiz a pós-graduação lá na UFMG. Minha pós-graduação em fisioterapia esportiva, e existe uma sociedade chamada SONAF, que tem profissionais do Brasil todo, e que atuam e têm um conhecimento diferenciado no esporte. Eu sempre fui um apaixonado por esporte, e eu sou do interior de Minas, sou de Belo Horizonte, morei no interior de Minas, joguei futebol, e eu tive assim, uma oportunidade de ouro trabalhando em clubes que eu sonhava trabalhar, no caso o Galo, e também num clube de esportes aí olímpicos, o Minas Tênis Clube. Para quem não conhece, em Belo Horizonte é uma baita referência, uma potência, é um clube formador de atletas. E um sonho, bem no início, foi realizado. Eu fui trabalhar com atletas profissionais de futebol na França e na Espanha, e isso me fez perceber que a fisioterapia, e também, por que não dizer, a preparação física e o esporte no Brasil, a base assim, dos profissionais que integram as equipes, ela é muito bem formada comparando com os esportes fora do Brasil. A gente não perde para nada, assim, pelo menos no futebol, que foi o que eu percebi. Então, eu trouxe também um pouco de alguns métodos que eu pude aprender lá. Hoje em dia eu moro em Brasília, tenho uma clínica chamada Avance Fisioterapia Resolutiva, e um método que eu uso, que eu chamo dentro da fisioterapia resolutiva, que eu quero apresentar para vocês, é um método chamado método Mackenzie, tá? Dentro das respostas que vocês nos deram, a primeira delas era uma pergunta que era bem interessante para a Cíndia. A Cíndia queria entender esse perfil dos atletas que vocês, técnicos, preparadores físicos, todos envolvidos com a patinação de velocidade, tinham assim, na equipe. E aí, Cíndia, Isso, pelo que a gente analisou, é um grupo assim bem diverso, né? O sim. maior número, pelo que parece aí, está nas categorias aí iniciais, né? E abaixo de 26 a 40 anos também. Isso. Qual era a ideia dessa pergunta aqui? Nós sabemos que dentro dos campeonatos brasileiros, muitas vezes as equipes, elas não conseguem levar toda a quantidade de atletas que elas têm, ou os próprios atletas que estão formando. Às vezes, elas participam, dentro de um estado, tem mais atletas que participam dentro de sua federação, e às vezes eles não chegam ao brasileiro. A ideia disso é talvez saber se a realidade das faixas etárias que chegam para o brasileiro e das faixas etárias que uma equipe tem, elas estão batendo ou não. E a partir disso, a gente ter uma noção maior de quantas quantidades de crianças vocês têm e de que tipo de trabalho pode ser mais focado. Se a gente pode focar, se essas equipes estão mais focadas em uma base maior, ou se realmente a gente está com uma categoria de masters maior dentro de cada grupo. Então, é por isso que eu pedi para ele inserir essa questão que é importante para a confederação. Legal. Esse link do Google Forms, ele continua aberto. Quem não respondeu e não deu tempo, né, foi muito em cima da hora, vamos dizer assim, nessa semana, podem responder, porque com base nisso, pode dar um formato da proposta que a Cíndia quer chegar, tá bom? As próximas 10 perguntas foram especialmente voltadas para o que eu queria entender do perfil de vocês. Então, eu gostaria de entender como que é procurada a fisioterapia. Hoje, uma pessoa respondeu, eu consegui de última hora incluir, viu, Cíndia? Está um pouco diferente Ah, do que eu tinha te mandado. do que Me surpreendeu em 2 pontos. Um primeiro, quando eu perguntei, existe a fisioterapia preventiva, existe aquela recuperativa, e às vezes é procurada pelas duas formas. E aí me surpreendeu que ninguém procura só pela preventiva. Na verdade, seria difícil achar só a preventiva. Claro que não. A fisioterapia ela é vista como uma forma de recuperar lesões, na essência. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe algo mais. E o que me surpreendeu aqui é que 50% buscam as duas formas, o que é bom. Agora, eu quero mostrar para vocês que responderam só recuperativa que existe algo mais, tá bom? Eu chamo isso de fisioterapia resolutiva. Ela pode ser procurada
de maneira particular, geralmente individual, nada contra os profissionais que trabalham por convênio, mas geralmente o sistema de convênio ele é ingrato, porque o atendimento ele é com uma baixa remuneração, e aí para o valor, hora, assim, compensar, é preciso atender várias pessoas. Eu não atuo com isso. Quando eu me formei, eu gostaria de atender com qualidade, por mais que eu atendesse menos. E hoje o meu atendimento é essencialmente particular. Então eu quis aqui entender e eu fiquei satisfeito, coloquei um Vzinho aí, um correto, mas não totalmente verde, porque há algumas pessoas que acreditam que fisioterapia é só aquilo de atendimentos de exercícios gerais, choquinho, gelo, calor, né? Eletrocuta, coloca calor, aquece. Não é isso, gente. Como qualquer profissão, ela envolve um raciocínio clínico e ela entrega uma solução. Espero mostrar isso para vocês. Eu gostei muito, muito, muito que o aquecimento de vocês, ele não é feito só no patins, né? Como a Cíndia me orientou aí, vocês fazem também em tênis. Então, 100% de todos aí que responderam colocaram nas duas formas. Agora, isso ainda não indica o que é feito. Me surpreenderia muito vendo um atleta, por exemplo, de natação, fazendo só treinos na piscina. Não seria certo. Um ciclista fazendo só treinos na bicicleta. Não seria certo. Mas esse é um ponto que ainda merece um mergulho um pouco maior. E de quais os tipos de exercícios, de forma geral, né, são realizados no aquecimento. Então, o que eu percebi aqui é que há uma variabilidade muito grande. Lucas está entrando aí. Lucas, se possível, coloca o áudio no off. Valeu, valeu. A gente conversa depois. Então, olha só. Cada uma dessas foram respostas individuais, né? Eu achei interessante que existe uma variabilidade muito grande, mas em alguns esportes, e eu acredito que a patinação não seja diferente, é importante ter algumas diretrizes. André, quer dizer que todo mundo tem que fazer a mesma coisa? De forma nenhuma. Tá? Isso eu estou falando um pouco dentro da minha vivência no esporte, tá? De perceber como funciona a fisiologia, o fisiologista, o preparador físico, o técnico. É preciso ter algumas normativas. Tá? E aí eu coloquei algumas caixinhas de reflexões. É importante que tenha essas diretrizes para a essência, alguns pontos da essência não deixar de ser realizado. Né? Isso é tão importante quanto dizer, não é dizer o que fazer, mas o que não pode deixar de ser feito. Então, lembrem disso, a gente vai falar isso no final. Tá? E aí, outra pergunta, será que aqueles aquecimentos que os atletas em formação fazem, será que eles têm que ser o mesmo do que os atletas de alto rendimento? Fica aí um questionamento para vocês que conhecem da modalidade. Tá? É uma pergunta aí para vocês pensarem com calma. Claro, sou fisioterapeuta, a gente tem que falar sobre lesões. E eu gostaria muito de entender qual que é o perfil das lesões. Então, como eu percebi que também não há vamos dizer, quase poucos falaram a mesma coisa. Mas se eu for resumir, a maioria falou condições articulares na região do joelho e da lombar. Isso foi algo interessante. E também da parte muscular, aquele estresse do tibial anterior, é o que eu percebo com os atletas que eu acompanho, e fibulares, que é uma região lateral, que muitas vezes está ligada com aquela inclinação da pista, né? E também, por que não, quadríceps, reto femoral e adutores, que são músculos que são diretamente ligados com a mecânica da patinação. Então, se eu for resumir isso, foi o que eu entendi da resposta de 5 que responderam. Eu coloquei uma caixinha verde porque esse aqui eu adorei essa resposta. Porque eu adoro biomecânica, adoro análise de anatomia, biomecânica, tudo isso ligado com o movimento, e eu já percebia isso, que as lesões, será que vocês conseguem perceber se tem mais tipos de lesão de um lado ou do outro? E o que a gente pôde perceber é que existem... opa, só um instantinho. Na verdade, ó, esse daqui
foi um erro meu, é porque hoje de manhã mandaram outra resposta, aqui está 5 respostas, aqui está 6 respostas, é a mesma, tá? Mas em resumo, o que que é essa daqui? Essa resposta foi o seguinte, pessoal, vocês percebem se há uma perna mais forte do que a outra e se há um músculo anterior ou posterior mais forte do que outro? E o que que eu coloquei, o que que eu achei muito interessante é que vocês falaram quase que de forma unânime, a perna esquerda do patinador ela é mais forte. Olha que interessante, porque é isso que eu percebo, né? Especialmente a parte anterior. Vocês ficam na posição agachada. É natural o músculo anterior da coxa sustentar o corpo para poder erguer e descer. Erguer e descer. E também muito ligado com a questão da pista. Eu aprendi isso com meus atletas, eu não conhecia, né? Então, achei muito interessante. E em algumas discussões com alguns colegas fisioterapeutas, eu percebi essa simetria de forças. E aí eu perguntei para esses meus colegas, raciocinando, por que será que isso pode estar relacionado com correlacionar com as lesões? Por exemplo, será que o lado direito ou esquerdo tem mais lesão? Será que a perna mais anterior ou mais posterior tem mais lesão? Qual que foi a resposta de vocês? O lado direito, isso vocês responderam sem saber da resposta entre vocês. O lado direito parece ter mais lesões. 60% das pessoas aí, ó, responderam que o lado direito é maior. Vamos dizer, se 6 responderam, na verdade foram 5 respostas aqui. Mas 60% de vocês responderam isso. E aí a minha reflexão é o seguinte, muitas vezes na patinação, vocês não precisam, vamos dizer, dos dois lados tão fortes assim. Precisa de força, mas naturalmente, pela modalidade, muitas vezes na pista ser mais para o lado esquerdo, ter uma perna, vamos dizer, direita mais forte, talvez não seria, vamos dizer, o principal para prevenir lesões. Agora, o que eu reflito e que eu digo para vocês é que ter um lado direito mais fraco pode levar vocês a machucarem nos treinos de bicicleta, porque vocês vão estar exigindo dos dois lados de forma igual. Nos treinos de corrida, e muitos de vocês fazem corrida, vocês estão exigindo dos dois lados de forma igual. Então, muitas vezes vocês estão forçando em cima de uma questão assimétrica, né, de força. Vou dar um exemplo do futebol. O futebol, os jogadores têm uma perna dominante. E geralmente a perna de apoio deles, que é a não dominante, eles são mais fortes para os músculos de cadeia cinética fechada, aquele que joga o peso do corpo. Enquanto que os músculos da perna dominante são fortes da parte anterior. Então, eles muitas vezes machucam em arrancadas, que eles precisam exigir dos dois lados de forma muito parecida, né? E não necessariamente eles machucam no chute. Então, essa é só uma reflexão que eu achei muito interessante, e se a gente aprofundar mais nisso, saem artigos científicos aqui, né? Então, passando para frente, eu gostaria de saber como vocês técnicos, como vocês preparadores, lidam na preparação dos atletas, no quesito mobilidade. Eu achei muito interessante que nem todos trabalham mobilidade, que é uma valência básica, tá? 60% trabalham, mas eu me pergunto, por que não esses 20% não trabalham? Os atletas em formação de vocês, talvez nem todos precisam ter tanta ênfase, não quer dizer que tem que deixar de fazer. Agora, atletas de alto rendimento, que estão competindo para pódio e para campeonatos de sul-americano mundiais, sem mobilidade não dá. E quais as formas? De nada adianta falar que treina mobilidade se você não sabe como trabalhar a mobilidade. Pessoal, eu digo isso porque colegas fisioterapeutas confundem muitas vezes mobilidade com flexibilidade. Então, eu gostaria de entender isso, é um pouco a visão de vocês, tá? E aí, o que a gente percebeu das 4 respostas, nem todo mundo respondeu essa, é que são condições assim muito variadas, ou seja, precisamos de diretrizes, vocês precisam de diretrizes como profissionais aí, né? E aí eu coloco, mobilizar pela resposta de vocês é diferente de alongamentos dinâmicos e de flexibilidade, tá?
Então, fica aí um questionamento. Depois a gente vai aprofundar mais nisso. E, já para a reta final, quando que é observada a maior... Onde que vocês percebem a maior dificuldade dos atletas de vocês em mobilidade? Eu adorei, porque foi 100% dos que responderam falaram tornozelo. E faz todo sentido. A modalidade tem uma espécie de calçado, é uma botinha que prende o tornozelo, né? Tudo que o nosso corpo limita a articulação, o que deixa de usar, o corpo ele diminui, não é assim? Se a gente deixa de usar um músculo, ele hipotrofia. Se você deixa de usar uma articulação, ela prende, ela fica rígida. Agora, quando vocês perceberem a importância disso, só o fato de melhorar a mobilidade pode dar uma performance monstruosa para os seus atletas, sem necessariamente precisar de mais força, tá? Então, outro questionamento, eu pergunto a vocês, como que vocês avaliam o tornozelo? Existe um modo de avaliar o tornozelo, essa mobilidade, que não precisa de um fisioterapeuta. Vocês, é um método simples de avaliar. Se vocês tivessem isso como uma diretriz, o Brasil todo, conseguindo avaliar de forma eficiente, eu tenho certeza que muitas lesões iriam ser prevenidas e, da mesma forma, o desempenho dos seus atletas iria nas alturas. Tá? Então, se nem todos trabalham mobilidade, ou da maneira que ela tem que ser trabalhada, não tem como mudar o perfil das lesões e não tem como observar uma diferença, entende? Então, é importante que vocês entendam isso que eu estou querendo transmitir para vocês e aprendam a colocar em prática. Tá bom? Isso. Eu estou conduzindo muito rápido, Cindy? Não, tá conseguindo? Tá bem. Até uma questão importante, né, que você estava falando da mobilidade e a performance, né? Que a patinação de velocidade a gente sabe que não adianta o atleta ser muito forte e não ter uma excelente técnica. E dentro da patinação, a técnica ela é fundamental. E ter uma boa mobilidade, né, ela vai ajudar a que seja criança, o adulto, o trabalho que você vá fazendo, ela vai ajudar com que futuramente ela consiga adquirir uma técnica de uma forma mais fácil e mais perfeita. Então, isso vai facilitar muito, porque muitos problemas, né, que se tiveram diversos atletas que você vai conversar, é que muitos dos problemas eram por uma falta de alguns movimentos, pequenos movimentos, impediam outros movimentos dentro da patinação que são importantes para atingir a tua performance deles, a melhor desenvolvimento. Quando vocês técnicos percebem que um atleta está com muita dificuldade de fazer uma técnica, por mais que você fale, faça isso, e você está fazendo todo o método certinho, se ele está com dificuldade, esse atleta ele precisa fazer um check-up, uma análise para saber se as articulações estão livres, né? O tornozelo dobrando, esticando, o joelho dobrando, esticando, os movimentos necessários do quadril, né? Temos aqui casos reais de atletas de seleção brasileira que eu acompanho que tinham uma restrição e não sabiam por quê. Mas, bom, não é culpando ninguém, mas isso é da questão da formação. Eu, quando observei, eu vi no primeiro dia. Então, eu gostaria de compartilhar 10% disso que eu sei para vocês. Eu sei que vai multiplicar, vai ser muito. Tudo bem? Então, vai estar gravado, vocês vão conseguir assistir isso 20 vezes. Eu gosto sempre de montar minhas apresentações e deixar um panorama geral do que vocês vão acompanhar. Eu sugiro que, se possível, vocês deixem um bloco de notas para você fazer anotações, me mandar pergunta depois, tá? Os nossos próximos slides vão estar pautados em o que é lesão, como e por que elas acontecem. Num segundo momento, vamos falar sobre prevenção, tá? E aí eu vou dar dicas de como que eu realizo na prática a prevenção, eu chamo de check-up músculo esquelético, e vou dar dicas do que eu uso lá no meu canal, do Avance Físio, que são 5 pilares de prevenção. Isso está dentro de um curso que eu dou de consultoria para outros profissionais, tá? E, por fim, a iniciativa da Cíndia me fez refletir numa condição que eu vejo no futebol, chamado FIFA 11 Plus. Por que não ter a patinação Plus? Entende? Que são diretrizes, guias que tem no mundo todo. E isso, comprovadamente, de forma científica, mostrou ser eficaz para aqueles que utilizaram com menor índice de lesões. Pessoal,
Quem trabalha com esporte de alto rendimento, se você previne uma lesão que nunca aconteceu, ou se tem um atleta que já tem um histórico de lesões, se você conseguir dar uma demanda de treinos, uma periodização mais intensa, e ele não se machucar, mesmo já tendo um histórico prévio, né, o fato de ser um atleta ficar, vamos supor, que antes ele ficava 3 dias, 10 dias lesionado, se ele fica 2 dias, ou se ele não se machuca, isso define um pódio ou define o último lugar. Então, quando a gente fala sobre desempenho, performance e prevenção, são coisas que não são ligadas, tá bom? Então, vamos mergulhar nessa. É muito difícil achar uma definição do que é lesão. Eu andei pesquisando essas semanas e as definições, elas são muito dizendo sobre quais são os tipos de lesão, como que a lesão acontece, mas é difícil falar sobre o que é lesão. Eu gosto da definição da lesão como um evento que incapacita o atleta de praticar o esporte. Se a gente for colocar lesão e dor, elas não são sinônimos. Quantos de vocês aí treinam e treinam com dor? Dor que não é incapacitante, em algumas definições, não é tida como uma lesão. Uma dor é um sinal do corpo de alerta. Se você sente dor, saiba que provavelmente você está próximo do seu limite ou provavelmente você está prestes a talvez desencadear uma lesão incapacitante mesmo, uma condição incapacitante. Então, o que eu quero passar aqui para vocês é dentro de uma definição do Sistema de Registro Nacional de Lesões Atléticas, é uma condição que limita a participação do atleta em pelo menos um dia. Tá? E geralmente aquelas condições que duram até 7 dias e o atleta consegue voltar, ela é considerada leve. Uma moderada, ela pode durar aí até 3 semanas, e uma grave de 3 semanas, 2 meses, ou uma condição até permanente. Tá? Isso define para vocês, técnicos, quando falar para ele parar, sobretudo quando são condições recidivas, tá? Se aquele atleta parou, diminuiu a dor e volta e machuca de novo, muito cuidado. É o corpo dizendo, existe uma coisa aí latente, ou seja, a causa do problema talvez não foi tratada, tá? Então, se é uma condição única, tudo bem. E se ela recupera com menos de 7 dias, tudo bem, parece que talvez vocês passaram da conta, sabe? Vocês podem analisar dessa forma. Agora, se é uma condição que ficou por quase 3 semanas para recuperar, vocês têm que considerar isso no retorno mais gradual, tá? E ou se é uma coisa que foi uma cirurgia, alguma outra condição, precisa necessariamente de acompanhamento profissional, no caso fisioterapeuta. Tá bom? Não quer dizer que uma condição leve ou moderada com certeza tem que ir para o fisioterapeuta, não é assim, tá bom? Então, lesão é quando o seu atleta está incapacitado de praticar um esporte. Nem todas precisam necessariamente ir para o fisioterapeuta. Tá? Eu sei que a realidade de poucos aí é ter um fisioterapeuta ao lado, como é no futebol. No futebol, o atleta ficava um dia sem jogar, ele estava lá no departamento de fisioterapia, tá bom? Agora eu quero explicar de uma forma bem interessante, acho que é a forma mais simples, assim, interessante, com a analogia que eu vou usar, para explicar como e por que essas lesões acontecem. Eu gosto muito de analogias para explicar coisas complexas. Então, para eu explicar para vocês como e por que elas funcionam, eu tenho que explicar para vocês como que funciona o nosso sistema músculo-esquelético. Se a gente for dividir assim, como nesse disco, e uma parte do nosso corpo são músculos e tendões. Em outras palavras, é como se fosse um motor e um cabo de aço, tá? A gente sabe muito bem disso. Os nossos músculos são como os motores que impulsionam vocês a fazerem movimentos. Da mesma forma, ligamentos, eles podem ser explicados, podem ser vistos como se fossem cintos de segurança. Se você está dirigindo, pisa no freio, assim, de forma brusca, o cinto de segurança salva a vida. Ou seja, quando você vira o pé, o ligamento segurou ali. Agora, o cinto de segurança não salva vidas sempre. Se você estiver em alta velocidade, um movimento muito brusco, uma torção muito rápida, ele vai ter uma lesão. Tá? E da mesma forma, os ossos, eles são vistos como estruturas de uma construção, estruturas do nosso corpo.
eles têm uma função estrutural. Da mesma forma, articulações eu vejo como dobradiças. Se vocês estão vendo aqui, ó, o meu cotovelo, ele que proporciona esse movimento, como se fosse uma dobradiça. Assim é o joelho, assim é o tornozelo, tá? Algumas articulações, elas movimentam de forma simples, dobram e esticam. Outras articulações, além de dobrar e esticar, elas têm movimentos laterais, como o tornozelo, a gente chama de triplanar. E quadril, ele já tem uma função mais elaborada, né, que é uma condição esferoide, bola e soquete. Mas, de forma geral, vocês podem perceber que elas são dobradiças, a grosso modo. E cartilagem é como se fosse sabonete. Ela ajuda no deslize, tá bom? E assim, só para vocês perceberem como que o nosso corpo é perfeito. Gente, olha a complexidade, eu nem coloquei todos os músculos aí, mas mais os superficiais. Vocês que lidam com um esporte que tem uma alta demanda em membros inferiores, se vocês tivessem uma visão de raio-x, vocês veriam isso daí. Esses são os músculos. Mas os músculos, eles não agem sozinhos se não tiver articulações e ossos. Então, como eu falei, a articulação do quadril, ela é uma bola e soquete. Por isso que a gente gira o quadril e não gira o joelho. O joelho, ele é uma articulação de dobradiça, chamada gínglimo. Da mesma forma, o tornozelo, ele já tem outras funções, porque ele é responsável também por adaptar o nosso pé à superfície do solo. E eu coloquei o tornozelo aqui até em azul, porque é importantíssimo na modalidade de vocês, né? Vocês que sofrem tanto com dores ali no tibial, muitas vezes, quando o tornozelo está meio rígido, acaba forçando o joelho ou o quadril. Então, o tornozelo, para mim, pelo pouco que eu sei da patinação, ele é essencial. Então, se vocês quiserem entender mais sobre movimento, estudem cinesiologia, estudem biomecânica, tá bom? Até aqui tudo bem? Bom, eu não falei ali sobre ligamentos, mas músculos e articulações e ossos é uma coisa interessante já para vocês darem um pontapé inicial. Quando a gente fala de lesões no esporte, a gente está falando lesões dos músculos, chamado estiramento muscular, lesões em tendões, chamadas tendinopatias. Quando a gente tem aquele movimento que eu falei, de movimento brusco na articulação, o cinto de segurança que tenta segurar. Quando ele não dá conta, quem sofre ali, ó, é o entorse, quem sofre é o ligamento. Algumas condições podem cursar com fratura. Algum de vocês aí já quebrou um osso? Então eu vejo, coloquei nos pés aí, porque isso pode acontecer no esporte, patinação de velocidade. E da mesma forma, quando há uma condição irritativa dentro da articulação, isso pode causar uma sinovite. Tudo que termina com it, em outras palavras, é inflamação, tá bom? O que eu tenho de notícia boa para falar para vocês é que a mãe natureza está sempre a nosso favor. Sempre que acontece uma coisa assim, se vocês não têm acesso a nenhum serviço de saúde, incluindo fisioterapia, a mãe natureza já tenta cicatrizar. Não é assim quando a gente corta o dedo, cuida direitinho, dá beijinho no dedo e a coisa sara? O nosso corpo está tentando sarar as coisas, tá? Agora, o que eu quero mostrar para vocês é uma informação que poucos sabem. O corpo cicatriza, mas só o repouso e o tempo passar, ele não faz a função que você tinha antes de um músculo, de um ligamento, de uma articulação que precisa estar livre. O tempo passar, ele não dá função, ele só cura as coisas. O corpo, quando ele sai do equilíbrio, ele tende a voltar para o grau de equilíbrio. Então, o que eu quero dizer para vocês é que machucou, deixou o tempo passar e não movimentou, tratou por meio de movimento, provavelmente existe uma coisa ali latente, algo que não foi completamente tratado. Isso deixa você, atleta, ou você, treinador, saiba, na hora de informar para o seu atleta, que ele tem uma chance maior de se machucar de novo. Por isso é importante vocês entenderem as funções da articulação, que é ter movimento livre, do músculo, que é se contrair e gerar força, né? E do ligamento, que é segurar excessos de movimento, para não ter instabilidade, ok? Então, estou tentando explicar para vocês de uma forma bem simples. Agora, isso aqui que vocês vão saber é como que elas acontecem. Tem duas formas. Geralmente, uma lesão ela pode acontecer de forma traumática
tá? Sabe quando, e a traumática pode ser quando você faz um movimento muito brusco, ou um movimento com muita abertura, não é tão comum na patinação, mas um contato como é com o futebol, sabe? Que, sabe, aquele movimento com esporte com impacto, com contato, pode cursar com uma lesão traumática. É como se estivesse batendo o martelo, tá? Nem todas as lesões traumáticas são necessariamente preveníveis, tá? Agora, as de carga repetitiva, chamadas overuse, né? Vocês todos conhecem esse termo, essas são bem controláveis, tá? Então, eu queria trazer essas duas condições para vocês, e existem aquelas que aparecem, nossa, acordei com uma dorzinha, ou essa dorzinha está me incapacitando, não sei nem o que foi. Existem algumas condições que também têm um início insidioso. Tá? Sabe quando vocês que estão aí no período de quarentena deixam de treinar e voltam treinando a todo vapor? O seu corpo descondicionou. Se você voltar de uma forma abrupta, de alguma maneira que seja traumática ou repetitiva, você está com a chance muito maior de machucar. E isso é totalmente evitável. Evitável. Tá bom? Eu não sei se tem algum fisioterapeuta acompanhando aí. Se tiver, provavelmente ele conhece esse modelo de capacidade e demanda. Eu não estou vendo vocês aqui, mas, bom, levante a mão aí quem já ouviu falar isso. Isso, gente, é o que norteia a preparação física, norteia a fisioterapia, tá? E também, por que não, técnico na hora de fazer a periodização de treinos. Quando a gente fala de capacidade e demanda, eu utilizo a analogia do copo. Vocês vão entender o que um copo lagoinha, como diz em Minas, tem a ver com lesões. O copo é como se fosse a capacidade do atleta, tá? A capacidade do atleta, o que dá a estrutura desse copo é aquela rodelinha que eu expliquei para vocês. Músculos e tendões, ligamentos e ossos, articulações e cartilagem. Se a gente fosse englobar tudo aquilo, isso define se o copo é 300 ml, é 500 ml, é 1 litro, ou dependendo se é um atleta de alto rendimento, super preparado, é quase que 10 litros de capacidade. É o quanto o corpo do atleta é capaz de suportar as demandas de treino, que no caso, cada vez que a gente treina, vocês estão despejando uma água ali. Então, se você é muito preparado, você pode despejar a água que for que o seu corpo aguenta. E quem sabe de preparação física, de fisioterapia, sabe que quando você treina de modo adequado, na medida certa, o corpo percebe que você chegou próximo do limite e ele fala, peraí, deixa eu crescer um pouquinho mais. Não é assim com o músculo? Quando você sente cansaço muscular, o músculo não fica mais forte? Então é assim que funciona. Se você treinou na medida certa, o seu corpo vai crescer. Da mesma forma, eu tenho certeza que 100% de vocês estão assistindo. Nessa pandemia, se vocês tinham um copo de 1 litro, hoje vocês têm de 800 ml, ou talvez até menos. Isso significa, se você despejar a mesma quantidade de demanda de treino, ela pode entornar. Olha só, quando a demanda, a água, é maior que a nossa capacidade do corpo, transborda o corpo. Isso é lesão. Agora, o nosso corpo não tem matemática, não tem números igual um painel de um computador para mostrar o velocímetro. Por isso que tem vários marcadores, nível de cansaço, se você está dormindo bem ou não à noite, a alimentação, tudo isso são indicativos se você está prestes a transbordar o copo ou se você consegue despejar um pouquinho mais de água, entendeu? Então, em outras palavras, quando a gente excede um treino, né, acontece isso. E ela pode acontecer de forma repetitiva, como eu mostrei para vocês os últimos slides, né? Vai despejando tanto ao longo de dias ou semanas, ou acúmulo de musculação com patins, com outros treinos, acontece a lesão. E a gente acha que é a falta de alongamento que me machucou. Negativo, é muito além. Tá? E da mesma forma, às vezes, um movimento brusco. Às vezes você estava super preparado, fez um movimento super rápido, ou colidiu com o adversário ali. Existem lesões traumáticas também. O que eu
pouco que eu conheço, são poucas no patins, tá? Agora, vocês estão querendo saber como que a gente faz para evitar lesões. A matemática é simples, manter o seu corpo mais preparado do que a demanda. Na teoria é fácil, né? Então, é saber os seus treinos na medida certa. Treinar, chegando próximo de encher o copo, mas tendo aquela adequada recuperação. Se você dorme direito, se você alimenta direito, se você tem uma boa periodização, se você encher o copo, ao passo que o seu copo está enchendo, o seu corpo está se preparando, a água vai reduzindo. Se você dorme mal, se você come mal, se você usa equipamentos talvez sem tanta qualidade, você vai encher o copo com um volume muito mais rápido. Ou talvez a sua recuperação ela vai ser pobre, sabe? Então, no próximo treino, você vai lá e transborda o copo. Então, cada vez que você treina, e o treino é feito para isso, para te preparar cada vez mais. E isso que acontece com o copo. Olha só, ele fica mais, né, vira um copo de 1 litro. Quando eu falei isso para vocês do copo, entendam isso também como a perna direita e a perna esquerda. Vocês responderam para mim que a perna esquerda é mais forte. Então, o que eu vejo é como se fosse a perna esquerda um copo que suporta muito mais carga e o lado direito menos carga. Por isso que eu vejo que muitos atletas que eu acompanho nem sempre machucam no patins. Eles podem machucar em treinos fora do patins. Eu vejo com frequência machucando no pedal, que é onde vocês querem ganhar fôlego e tudo mais, só que vocês estão exigindo das duas pernas por igual. E o copo está assim. Então é importante nos treinos de musculação e na recomendação fisioterapêutica que vocês equilibrem os dois lados, tá bom? E aí, treinadores, se o copo transbordou, se gerou uma lesão, aquele evento que incapacita o treino, o que acontece? Nos primeiros dias, geralmente, numa lesão em extremidades, membros inferiores, ela pode gerar uma inflamação. A gente chama de sinal flogístico. Tá? E como eu falei, a mãe natureza está a nosso favor. Se ela transborda, se você não fizer nada, ela já tende a reduzir. O copo volta vamos dizer, absorver essa demanda excessiva. Isso pode refletir em vocês, atletas, com dor, edema ou inchaço, vermelhidão, calor, sabe quando está doendo uma articulação, um músculo, ele está vermelho, ele está quente, e talvez você não consegue esticar ou dobrar, não consegue alongar, saibam que provavelmente passou da conta. Vocês vão lidar com isso toda semana, não tem atleta que não sente isso, tá? Agora, isso é um sinal, você treinador, que provavelmente esse é o limite dele. Então, é importante analisar o porquê que isso aconteceu. Será que foi excesso de treino? Entendeu? Vocês têm que cercar por todas as maneiras. E olha só, o que eu vejo é que preparadores e técnicos, quando percebem sinais combinados disso, talvez só um não tire esse atleta dos seus treinos. Mas se você perceber mais de um, muito cuidado. Se você insistir mais nisso, pode ser um desastre. Pode ser aquela lesão que fica toda hora recidiva. A magia, a beleza da história é você saber o limite do seu atleta para você treinar ali próximo sem passar da conta. Mas é importante que você não insista quando tiver sinais assim muito presentes. Tá legal? Quem aí acha que inflamação é ruim? Queria estar participando com vocês, viu, gente? Eu ainda não me acostumei com essa vida de Zoom, não. Parece que eu estou falando sozinho aqui. Mas eu acho que 100% de vocês falariam, inflamação é muito ruim. Mas não é, gente. É o nosso sinal, é o nosso computador de bordo falando, opa, me protege aí porque é o sinal de alerta, né? Porque ela te protege de alguma coisa acontecer de pior. Então ela é só um sinal de alerta para você não continuar irritando uma região. Ou talvez ajustar o seu treino. E ela, em termos de fisiologia, ela traz células que vão, talvez, reparar um tecido que está machucado, efetivamente com dano. E ele tenta ali reforçar. Sabe quando tem uma rachadura numa parede? Aí vai lá os trabalhadores e jogam cimento. E o nosso corpo faz isso. Ele pega o nosso cimento natural, chamado colágeno, e ele começa a reforçar a região.
e a dor passa, como vocês já sabem. Só que esse cimento que foi formado, se ele não tiver movimento na dose certa, essa rachadura vai acontecer de novo, tá bom? Então, gente, não vejam ela como ruim. Ela é necessária e ela passa naturalmente. Muito cuidado com aqueles atletas que ficam se automedicando em excesso. Você está tapando a boca do seu corpo, você está desligando o sinal de alerta, sendo que por dentro ele está apitando. Uma hora essa máquina vai pifar. E é melhor você ter uma lesão, como vocês viram lá, leve, que recupera e não fica voltando, do que ficar naquela lesão persistente ou permanente, tá? Então, a última dica que eu tenho para vocês é muito cuidado se você ficou muito tempo parado com a forma com que você vai retornar. Se você antes tinha um copo de 1 litro e você parou por alguns dias ou semanas, saiba que seu copo ele ficou assim, a sua capacidade física. E aí eu sempre tenho atletas de todas as modalidades que me perguntam, poxa, semanalmente, eu me machuco, mesmo repousando, eu sempre estou me machucando, por que eu não consigo treinar sem dor? Parece que é aquela sina, né? Parece que o atleta tem que sentir dor. Eu acho que não é bem assim. O atleta sem assessoria de treinadores, fisioterapeutas, todos os profissionais de saúde e movimento, realmente vai ser sempre um tiro no escuro. Esse é um gráfico que eu acho muito interessante, ele está em inglês. Quando você passa da conta, o copo entorna, out, tem dor. E aí o que as pessoas veem? Ah, repouso. E aí ela fica em repouso. Só que ela tem estímulo insuficiente. O copo diminuiu. Só que ela tenta voltar da mesma forma que ela fazia antes. E ela passa da fase amarela, que é o estímulo adequado. E aí ela acha que o esporte não foi feito para ela. Ela não teve ainda a assessoria necessária. Isso acontece na realidade com atletas, futebol, essa é uma notícia agora, do mês passado. 5 jogadores do Curitiba, isso saiu do Globo Esporte, sentem dores e precisaram, era incapacitante, precisaram sair do treino online. Nada contra o treino online, eu estou atendendo online, né? A questão é que se vocês que trabalham com equipes e grupos, muito cuidado. A capacidade de um atleta de vocês é diferente da capacidade de outro atleta de vocês. Por isso que eu perguntei, será que o aquecimento de um tem que ser igual ao outro? Será que o treinamento de um necessariamente tem que ser igual ao do outro? É um baita desafio. E aí, vocês estão vendo aí uma foto do Gabriel, e eu usei aqui a título ilustrativo aqui para vocês entenderem o que é prevenção. Quando a gente fala de prevenção primária, é aquela forma da gente prevenir uma lesão que nunca aconteceu. Se eu perguntar assim, nesse momento, para o Gabriel, ele fala, não, nunca tive nenhuma lesão no joelho. Mas mesmo assim é possível prevenir, com os modos que eu vou explicar para vocês aqui. Agora, se ele já teve, aí sim que ele tem que ter uma atenção ainda mais especial com prevenção, porque a literatura científica mostra se algum atleta já teve uma vez algum tipo de lesão, um evento que incapacita, ele tem uma chance maior de ter de novo. Tá? Agora, se for bem cuidado, essas lesões elas podem ficar mais esparsas ou talvez não acontecer. Tá bom? E aí eu acho muito engraçado porque as pessoas, assim, de modo geral, o ser humano ele gosta de ser muito reducionista, né? Ele gosta de simplificar muitas coisas. Aí aparece alongamento previne lesão, fortalecimento previne lesão. Ah, se fosse tão fácil assim. Ele não é um pacote de exercício que todo mundo tem que fazer, né? Cada um é cada um e não existe receita de bolo. Como que eu vejo a prevenção? É nada mais do que você entender como o seu corpo, a sua capacidade, responde aos movimentos ou se está preparado para a demanda que você quer fazer. Se eu hoje determinasse que eu quero fazer uma patinação com vocês, eu tenho certeza que a minha capacidade não estaria apta a acompanhar o ritmo da Larissa, do Guilherme, do Gabriel e de vocês aí, né? Eu consegui, com certeza essa demanda ia entornar o meu copo e eu ia desistir na segunda semana. Então, como que a gente faz isso? Como que eu faço na prática? Eu chamo de check-up músculo-esquelético, que nada mais é do que entender o corpo humano, buscar alguns desequilíbrios, algumas compensações, né, que podem predispor a lesões, eu chamo isso de um elo fraco numa cadeia, e eu pergunto, será que essa pessoa está preparada para a prática esportiva?
Para eu responder essa pergunta, eu tenho que entender do esporte, né? Eu não posso só entender da capacidade do atleta. Por isso que eu quero aprender com vocês, no nosso segundo encontro, sobre a modalidade de patinação de velocidade. Porque todo esporte, e eu tenho certeza que com a patinação é assim, de nada adianta você ter um motor de uma Ferrari, um motor querer ganhar força, querer ganhar potência, força máxima, explosiva, se você tem um chassi desequilibrado. Se está desalinhado alguma parte desse chassi do carro, ele vai brecar na curva. Então é só para vocês perceberem que o trabalho de um preparador físico ele está intimamente ligado com o de fisioterapeuta. Por exemplo, aqui eu sou hábil a entender isso daí. Quais são os pontos que estão desalinhados no corpo humano? E aí a beleza da história acontece quando a gente começa a trabalhar assim. É impossível você fazer prevenção em grupo. Por isso que eu trabalho individualmente. Então vocês vão perceber nesse vídeo aí, ó. Isso aqui é um programa que eu utilizo para vários esportes, mas claro, em determinados esportes eu avalio testes específicos para eles, tá? Então, por exemplo, em corredores eu utilizo o teste dinâmico da pisada, avalio o tênis. Da mesma forma, o agachamento ele é um dos principais testes de função que indicam para a gente como as pernas estão se comportando a uma demanda simples de movimento, né? Tanto com duas pernas quanto com uma perna. E aí eu analiso com ângulos, tá? E com base nesses e em outros testes ortopédicos, por exemplo, de flexibilidade, de mobilidade, de força muscular, por exemplo, se é um atleta de triatlon, eu consigo dar o meu parecer e dizer, olha, a sua condição, você tem um elo fraco nesse ponto, você pode trabalhar dessa forma, e aí eu sempre tento entrar em contato com o técnico ou com o preparador físico. O Y-teste, se vocês quiserem anotar aí, é um teste bem conhecido em vários esportes, e ele tem uma capacidade de indicar aqueles atletas que têm uma chance maior de ter lesões em membros inferiores. Não precisa ser fisioterapeuta para fazer esse teste, tá bom? Até agora, tudo bem? Você tá aí, Cindy? Eu não estou te vendo. Tô sim, não. Tá Tá ótimo. É porque ótimo. apagou a tela aqui. Pessoal, então se preparem. Agora eu quero apresentar para vocês 5 pilares práticos sobre prevenção de lesões. A primeira condição é, quando a gente trabalha mobilidade, se você não levar a articulação no final do movimento, a mobilidade ela não foi trabalhada. Talvez se você estica a perna e faz isso e falou que está fazendo exercício de mobilidade, ou se você fica esticando a perna, né, ou faz aquele alongamento passivo, se você não sentiu a articulação chegar no final do movimento, talvez você não fez mobilidade. Então, a magia acontece quando você chega no final do movimento. Todos os atletas que são acompanhados pela minha assessoria, eles sabem muito bem disso. E eu vou dizer, a grande maioria deles tem problemas de mobilidade em articulações do tornozelo. Alguns mais no joelho, poucos, na verdade, no joelho, alguns no quadril e na coluna. Na coluna também é bem frequente. Então, eu quero mostrar na prática. Esse vídeo ele não é de um patinador. Mas olha, uma pessoa que queria fazer um esporte, isso aqui é um movimento, eu utilizo a academia para fazer reabilitação, ele consegue chegar facilmente na amplitude de extensão. Vejam bem, eu pedi para ele fazer a mesma condição do lado esquerdo. Eu acho que não precisa ser fisioterapeuta para perceber que tem alguma coisa diferente aí. Ele está fazendo força com o mesmo peso, mas o joelho dele não estica, está obstruído. Essa pessoa, se chegasse para vocês e falasse assim, eu quero fazer, a partir de hoje, patinação, né, como iniciante, ele teria sérios problemas. Então, é importante que isso seja analisado. Por exemplo, isso aqui é um teste simples, vocês estão vendo aqui. Olha só, isso aqui eu coloquei de forma bem exagerada para vocês perceberem o que é uma articulação do joelho que não tem mobilidade livre. Isso aqui é o teste que eu sempre faço na clínica, tá bom? Vamos mostrar então o que é falta de mobilidade para o tornozelo, uma das coisas mais frequentes nos patinadores. Esse também não é patinador, mas olha só, o lado esquerdo dele é um teste simples, chama teste de mobilidade em dorsiflexão, que é esse movimento do tornozelo dobrando para frente.
ele não consegue tocar a parede, nem aproxima. Olha só, 66. Isso é um aplicativo que eu uso, que eu vou apresentar para vocês. Tá? É gratuito. Agora, olha o direito. É ou não é diferente? Ele ainda também tem uma perda de mobilidade do lado direito, viu, gente? Era esperado que ele tocasse na parede, tá? É algo em torno aí de pelo menos 10 centímetros, 9, 10 centímetros no mínimo, tá? Entre 9 centímetros a 16 é uma faixa que é esperada. E como que vocês podem analisar isso? Colocando uma fita métrica no chão. Lá na clínica eu tenho uma fita métrica no chão, tá? Eu posso depois ensinar vocês melhor. Então eu fiz o comparativo, mostrei para ele, ele falou assim, caramba, eu não sabia que eu tinha isso não. E tá ele aí tentando fazer seus exercícios, correr, sempre torcendo o tornozelo. Olha esse outro exemplo. Olha a fita métrica aí no chão. Esse era o máximo que essa pessoa conseguia. Olha a diferença para o lado direito dele, tá? Então, esse não existe um padrão, viu, gente? Não é mais do lado direito, nem mais do lado esquerdo. Até hoje eu não vi um padrão nos patinadores. Isso é de pessoa para pessoa. Tem patinadores que têm em excesso, tá? Geralmente, mulheres, eu vejo que têm mais facilidade com movimentos articulares, tá? Geralmente, os homens têm mais rigidez, tá? Em compensação, os homens têm mais força. Isso em geral, tá? Então, aqueles que já têm mobilidade em excesso, talvez eles não precisem fazer isso daqui como rotina. Agora, aqueles que têm restrição, não precisa do técnico falar, faça isso. O atleta por si só, afinal, é um esporte individual, vocês precisam saber o que vocês precisam melhorar no próprio corpo, sem ninguém cobrar. Tudo bem? Vamos para o segundo? Eu vou quebrar um paradigma aqui. Fortalecimento não é solução para tudo. Eu adoro essa. E eu vou dizer por quê, de forma muito simplificada, mas quem comanda as nossas pernas é a nossa coluna. Não é assim quando, assim, bate na madeira, mas quando alguém cai, tem um trauma, pula da cachoeira e machuca as costas, a pessoa não fica paraplégica? Ela perdeu, né, machucou a medula, perdeu os movimentos das pernas. Da mesma forma, quando a pessoa tem uma lesão no braço, às vezes ela deixa de movimentar os braços. Então, os nervos, eles são responsáveis pela parte sensitiva e pela parte motora. Então, às vezes a gente acha que a pessoa está com falta de força na perna, mas às vezes a condição é uma restrição da coluna lombar. Né? Não é muito da patinação, mas, por exemplo, no vôlei, em basquete, esportes com arremesso, ou mesmo em jiu-jitsu, artes marciais, que a pessoa começa a ter uma irradiação, ou dor, ou peso na mão, no braço. Isso, ficar tratando só o braço, a pessoa fala, poxa, a fisioterapia não funciona. Não é o problema a fisioterapia, não foi diagnosticado de forma correta. Então, é só para colocar aqui uma informação que eu tenho certeza que é totalmente nova para vocês, porque algumas condições de dores, afinal, os nervos, eles são responsáveis pela parte sensitiva, pode ter uma relação com coluna lombar. Eu já tratei uma vez a Larissa com a condição de dor no joelho, que o nosso tratamento começou movimentando as costas, tá bom? Ao invés de ficar usando analgesia, gelo ou calor, né? Vamos então para a terceira parte, todo mundo anota aí. Geralmente quem tem iPhone, iOS, tem esse aplicativo Coach My Video. No Android existe um aplicativo, eu me esqueci o nome. Depois eu vou lembrar, eu passo para vocês. Mas também de análise de movimento e de angulação. É legal para vocês filmarem seus atletas de frente, analisar de lado, fazer frame a frame, fazer angulação e mostrar. Quando você mostra para o seu atleta, ele fala assim, nossa, eu nunca percebi isso. E aí vocês conseguem até ajustar a técnica com uma condição assim, tá bom? Todos os esportes que eu já acompanhei, todos os profissionais, eles costumam muito usar análise biomecânica. Tá bom? E aí, quando a gente estuda assim, fisioterapia esportiva, uma coisa muito básica é a proporção de joelho e quadril. Eu pergunto para vocês, é errado o joelho atravessar a ponta do pé? Não, é natural. Isso é uma informação que é repassada, que eu tento sempre muito desconstruir. Tá? Não é errado. Agora, o adequado é, num movimento, ter uma proporção entre joelho para frente e quadril para trás. Olha só que interessante, isso aqui foi uma postagem,
Uma atleta, eu analisando lá na academia, ela tinha uma proporção muito próxima, é bonito de se ver o lado esquerdo. Agora, essa paciente do lado direito, ela estava com dor nas costas, não tinha nada de errado com as costas dela, em termos de movimento, de força. Quando eu fui analisar o agachamento dela, eu falei assim, peraí, por que você agacha assim? Mostrei para ela, ela falou assim, olha, mas meu joelho não pode passar da frente do pé. Então, sempre que ela fazia ginástica localizada, ela evitava o joelho passar, ou seja, o corpo vai tentar compensar em outra região, no caso era quadril e coluna. Ela estava tendo uma sobrecarga desnecessária ali. E aí eu ensinei movimento para ela, ela não tinha nenhuma restrição de mobilidade. Resultado, questão de dias, ela já continuou fazendo o esporte dela lá, localizada, musculação, sem dor. Então, só de ajuste de técnica, entendeu? E aí eu sempre, mostro. Isso daqui, à esquerda, é um exemplo claro de proporção de quadril excessiva. Percebe como que o ângulo é mais fechado? E aquelas pessoas que agacham e só o joelho vai para frente, o tronco fica reto, essa é uma proporção de joelho. Eu não posso dizer que isso é errado, mas eu posso dizer que isso coloca cargas de mecânicas, de mais exigência em músculos, articulações, tendões, ligamentos, de formas diferentes. A de quadril coloca mais exigência na região de quadril e coluna. Não é assim, Cíndia, que você... Eu vejo muito isso nos patinadores, colocam a mão para trás e é da modalidade, não tem nada de errado. Mas eu tenho certeza que quando vocês responderam das dores na coluna, tem muito disso daí. Vocês estão exigindo muito mais a região ali de trás. Eu vou dar uma dica para vocês como vocês podem aliviar isso daí, tá bom? Da mesma forma que se a pessoa agacha avançando o joelho, não é errado, mas certamente ela está colocando mais cargas anteriores no joelho. Se a pessoa não estiver preparada para isso, dor. Então, só desculpa. rapidinho, porque essa questão do joelho é importante a gente entender que o atleta tem que ter essa mobilidade. Já quando o técnico vai colocar uma carga, aí ele já pensa na questão do movimento correto. Então, e tanto na patinação, por exemplo, a gente também tem fundistas, velocistas, que fazem diferentes tipos de distância, diferentes tipos de treino, e cada modalidade ela vai criando, de certa forma, ela vai especificando um certo tipo de lesão, né? Como, por exemplo, a gente está até conversando, o fundista, por exemplo, ele geralmente vai sentir também muito a lombar, porque ele fica muito tempo nessa posição agachada. Sim. Tanto na bike, como no próprio patins. Então, ele está ali o tempo todo nessa posição e ele pode gerar esse mais incidência de lesão. Sim, concordo plenamente. Então, assim, raciocinando dentro do que você me falou aqui, se as costas estão doendo, se você assumir uma proporção maior de avançar mais o joelho, talvez você vai cansar mais o anterior da coxa, o quadríceps. E aí se alivia um pouco a lombar. Então, até essa posição, ela pode exigir mais de coxa ou exigir mais da quadril e da coluna, tá? Então, agora, tem atletas que têm uma restrição tão grande no tornozelo, que se eu pedir para ele fazer propositalmente, avança mais o joelho, ele fala, André, eu não dou conta. Ele torce todo o corpo para poder fazer, mas é porque a articulação está presa. Então, por isso que se vocês exigem uma técnica de um atleta e ele não dá conta de fazer, analisem a articulação. Possivelmente ela está presa e a culpa não é do atleta, né? Então, assim, essa pessoa aí, só o fato de você mostrar, olha só como que ela agachou com duas pernas e com uma perna de uma forma equilibrada. Não vai sobrecarregar nem tanto o joelho, nem tanto o quadril. Então, aquela resposta que eu semanalmente falo com a maior parte dos pacientes com algo que me procuram por conta de joelho. Afinal, doutor, é errado passar o joelho da ponta do pé? E eu falo, filma você descendo escada. É impossível você descer uma escada sem avançar o seu joelho, a não ser que você pule o degrau, né? Então, ela exige. Agora, nem todo mundo está preparado para isso, tá? Então, a evitação, ela nunca vai deixar o seu corpo preparado para essa tarefa, né? A questão, então, é ajustar a dose, caso a dor aconteça. Então, ele não é errado, é necessário. E eu faço sempre a pergunta, será que essa pessoa ela está preparada? E aí o preparo pode ser da mobilidade do tornozelo, se tiver presa ela não vai conseguir por causa disso, ou por causa do preparo da musculatura. Tem gente que sente dor no joelho porque a musculatura do quadríceps está muito fraca para frear o movimento de descida, tá bom? Vamos para o quarto. Essa é uma expressão
muito conhecida. A diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Então, uma pessoa que tem uma dor no joelho, uma dor em alguma articulação, em algum músculo, o errado não é fazer o exercício, mas o quanto que ele está sendo realizado. A fisioterapia nada mais é do que ajustar a dose certa para que a pessoa vai recuperando em etapas. Por isso que eu coloquei essa estrutura da construção aí, porque eu utilizo isso para explicar. Você que está tentando performar, ou correr, ou fazer tantos quilômetros, ou diminuir o seu tempo, você está tentando chegar no 5º andar, sendo que você está no 3º. Calma, tem etapas para a gente cumprir. Né? E isso acontece com muitos atletas. E eu falo, você não está na estaca zero, mas, poxa, você precisa ir em etapas. Então, às vezes, ele está se machucando porque ele está dando muita dose, machucando o corpo, e às vezes ele vai se recuperar fazendo exercício muito parecido, numa dose mais ajustada. Coloquei aqui nesse post, agachamento com 2 pernas é uma dose menor do que agachamento com uma perna, que é menor do que a corrida. Agora, aquela pessoa que está agachando com 2 pernas e quer correr, provavelmente ela queimou uma etapa. Tá bom? Então, fisioterapia resolutiva é isso daí. É ter segurança para evoluir e não ficar tendo recidiva de lesão. E é nesse ponto, pessoal, que nós nos conectamos. Todos que estão aqui, preparadores, técnicos e fisioterapeutas. Por quê? Prevenção não é só fazer o alongamento, vocês já sabem, não é só fortalecer, não é só fazer o check-up músculo-esquelético, porque às vezes o atleta está ali todo balanceado, mas ele está com a periodização que exige demais. Cara, ele vai quebrar por causa do excesso, não foi por causa da falta de ter o corpo equilibrado. Por isso que todo esporte tem que ter essa equipe integrada, multidisciplinar. Tá? Então eu vejo com bons olhos isso. Teve um podcast com o João e com a Larissa, e eu comentei um pouco disso daí, tá? Que é do Rodas Velozes, e eu comentei um pouco do meu raciocínio para poder direcionar exercícios terapêuticos que não podem faltar com os atletas. E também, por que não, vocês preparadores físicos. A solução lá do fortalecimento, ela está na combinação de exercícios de força, né, de aumentar a hipertrofia, isso geralmente a musculação é o melhor ambiente, tá? Com a questão do fortalecimento inteligente, que é refinar controle motor. Né? Então, vamos dizer assim, exercícios de core, eles atendem um pouco disso, mas outros exercícios de controle neuromuscular. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, geralmente são aqueles movimentos livres, tá? Com o próprio peso do corpo, com um pé só, exercícios que exigem não só ficar em cima de bozu, de disc ball, não é isso. Só o fato de você ficar apoiado com um pé só, a maior parte de atletas de alto rendimento, eles têm dificuldade com isso. Então, saibam que, vou lá para a fisioterapia e vou ficar na cama elástica. Não é isso. É ajustar exercícios com desafio de equilíbrio e sempre buscando a especificidade do esporte. Se eu fazer um exercício de controle motor do futebol com o Guilherme, Abel, com o Gabriel, não vai funcionar, tá? Não vai servir para eles, da mesma forma que não vai servir para um nadador. Então, é importante entender da modalidade para fazer os músculos agirem de forma inteligente dentro da modalidade. E o spring é como se fosse a deformação de uma mola, sempre que a gente fala spring é uma mola, é saber se esse atleta está com as estruturas músculo-tendíneas, ligamentos, capazes de absorver esses movimentos de força. Então, é importante saber como que está a mobilidade e a flexibilidade dos músculos, a mobilidade das articulações e a flexibilidade dos músculos. Quando eu coloco a pliometria, é um pouco entre spring e strong. É um pouco de mola, que é o comportamento, né, elástico, vocês treinam muito isso, e a condição de força, tá? Quem quiser adentrar um pouco mais sobre isso daqui, pode me mandar mensagem, eu envio as referências, e eu adoro essa expressão, treine para aquilo que você não sabe. Um atleta que tem variabilidade motor, um alfabeto motor, vamos dizer assim, ele tem uma capacidade de se ajustar a condições, às vezes, da pista
mais desafiadoras, a condições que às vezes ele não estava preparado e pode gerar uma lesão, sabe? Então, aquele atleta versátil em termos de variabilidade de exercícios, ele é um atleta também mais blindado com relação a lesões, tá? A Cíndia, a gente conversou sobre esses dias, né, Cíndia? E você falou a sua percepção com os atletas mais Jovens. adolescentes, né, jovens, como eles estão Sim, com dificuldades de variabilidade motora, não é isso? isso. Muitas das vezes, eu acredito que muitos técnicos passam por isso, que muitas crianças, e falamos de crianças mesmos, para a realidade, né? Elas às vezes atualmente elas não brincam mais como antes, virar árvore, correr, enfim, uma série de coisas que desenvolvem certa mobilidade. E às vezes, ou pelo menos eu falo porque a mim me acontece, e chegam para mim crianças que querem patinar ou que querem começar o processo, mas elas não conseguem nem pular, nem se equilibrar numa perna, e são coisas que é a realidade que a gente está vivendo. E que aí nós temos que fazer essas avaliações e poder, né, entrar a fundo para ajudar nesse desenvolvimento do que uma criança que deveria ter normal, ela possa entrar tranquilamente e se desenvolver no esporte. Se ela não tiver isso, ela não consegue esse desenvolvimento. Sim. É uma realidade, triste, Eu mas é. achei, eu achei interessante que alguém que respondeu falou que utiliza dentro do aquecimento brincadeiras. Eu achei interessante isso, porque nada mais é do que uma brincadeira voltada com o objetivo próximo da patinação ali. É isso, é deixar o músculo mais esperto, né? E é legal quando a gente trabalha controle motor, usar também de forma lúdica, né? Parece que o atleta que vai performar melhor é aquele que é mais forte ou que é mais flexível. Nem sempre, nem sempre, né? Então, eu me dei conta de que existia esse tripé durante a faculdade quando eu tive contato com o preparador físico do Sada Cruzeiro de vôlei, né? E os treinos dele tinham treinos durante a semana que ele fazia coisas assim que nenhum técnico eu nunca tinha visto. Ele colocava situações assim, colocava a bola, jogava, fazia coisas inesperadas e o atleta tinha que reagir. Cara, eu não vou dizer que é por isso que o Cruzeiro, o Sada Cruzeiro foi super campeão, mas, gente, são os pequenos detalhes que fazem diferença. Então fica aí uma sementinha plantada aí dentro da minha experiência para vocês. Então fechamos os nossos 5 pilares e agora eu convido vocês a perceberem casos clínicos reais, pessoas que tentam fazer esporte e não dão conta. Isso soa bonito para vocês, é isso? É estranho, né? Essa pessoa tinha dor no joelho. Se ela quisesse patinar, vocês teriam que acompanhar de perto. Ela, para mim, teria um sinal vermelho para a corrida. Ela teria que passar por etapas, como eu expliquei para vocês, para chegar lá, no final das contas, e né, patinar sem problemas. E eu digo para vocês que tem atletas que têm isso daí, viu? Não é só uma pessoa que está saindo do sedentarismo, não. Olha, esse exemplo aí na academia, isso é uma super atleta lá e que faz várias modalidades, e analisando uma dor residual ali no joelho dela, não era nada incapacitante, não era uma lesão, mas era um desconforto, ela não deixava de fazer. E aí eu fiz aquela análise que eu expliquei para vocês com o Coach My Video, analisando de frente, de lado, usei um teste aí, o Step Down, e aí eu percebi uma pequena diferença, a gente chama de valgo. Não quer dizer que isso é a única causa do problema dela, eu vou analisar, correlacionar com outros dados de músculos, de articulações, mas isso me mostra que provavelmente o lado direito dela não está totalmente apto para fazer o que o lado esquerdo consegue fazer. Alguma coisa está de errado e eu tenho que saber o que é. Olha essa pessoa que tem dor no quadril. É quase que uma figura de livro. Você analisando ela agachando com um pé só, olha aí, controle motor. Ela não está conseguindo, ela não está ainda preparada naquele tripé. Tá? E aí, quando ela vai correr, o mesmo lado direito, ele descompensa. E o que acontece ali é uma queda pélvica. Não é para abominar a queda pélvica, mas isso é só um reflexo de que alguma coisa no sistema músculo-esquelético que eu preciso entender ainda não está de acordo. Olha vocês aí, atletas, que têm dores nas costas. Olha esse exemplo claro desses dois indivíduos avaliados. Os dois, quando vão agachar, eles têm aquela proporção maior de quadril.
tá? E eu ainda, olhando essa foto, eu não sei qual que é a causa. Talvez eles foram instruídos a fazer assim, ou talvez é porque eles têm fraquezas ou articulações presas. O que me chamou a atenção é que um outro teste de extensão da lombar, que é a habilidade de levar a articulação no final do movimento para trás, de um lado, no caso a mulher, ela tinha um movimento totalmente livre, né? Então, ou seja, talvez não seria esse o trabalho que eu teria que fazer com ela para melhorar a lombar. Agora, esse rapaz aí de baixo, vocês percebem a diferença de angulação? É como se a articulação tivesse presa. Se esse indivíduo for para o patins e patinar por muito tempo, ele já tem uma articulação presa. Se ele ficar contraindo o músculo perto dessa articulação presa por mais de 20, 30, 40 minutos que seja, com certeza ele vai terminar e vai ficar com aquelas costas rígidas. E aí vai falar que o problema é o músculo. Tadinho, não é o músculo. O músculo é só a vítima da história. Tá? Então, só para vocês entenderem que é um universo. Tá? O que a gente acha que é verdade é só uma parte rasa dessa lagoa. A gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Tá bom? E olha que interessante esse caso. Eu pedi para esse indivíduo agachar e ele agachou com a proporção linda, maravilhosa. Mas eu falei, olha aqui, tenta deixar seu calcanhar no chão. Ele falou, André, eu não dou conta. Mas por quê? Eu tive uma condição congênita de nascimento, né? E ele desenvolveu uma rigidez do pé tremenda e não é falta de força nas pernas, ele é tremendamente forte, mas a articulação dele é presa. E aí, como consequência, o joelho não avança. E aí, aonde que ele tem que movimentar? Coluna. Olha como que as articulações se ligam. Tá bom? E aí, vocês que já estão super desenvolvidos aí nesse raciocínio de fisioterapia, vocês já vão responder de forma diferente quando alguém perguntar: alongamento previne lesões? E aí eu mostro para vocês. Essa avaliação que eu fiz, pessoal, que eu estou mostrando, foi uma avaliação que eu fui contratado dentro de um Banco do Brasil. 30 pessoas que queriam correr, antes de correr, fizeram essa avaliação pré-temporada comigo. Então foi muito legal que eu consegui dividir aqueles em sinal vermelho, que eu recomendei para o preparador, falei, olha, toma muito cuidado com essas, tem vários elos fracos. Aqueles de sinal amarelo, é uma coisa legal, Cíndia, para vocês pensarem, tá? Sinal amarelo, aqueles que têm algum elo fraco, mas não contraindica praticar o esporte, e aquele sinal verde, que olha, isso daqui você não vai ter muita preocupação, mas você vai ter que periodizar bem os treinos. E aí, olha só, analisando, você vê que o indivíduo mulher aí, ela tem uma flexibilidade dentro das proporções legais ali. Quer dizer que ela está mais protegida de lesão? Não posso dizer isso. Nessa parcela da vermelha aí, ela talvez esteja com flexibilidade, mas a gente precisa saber como estão as outras valências. Então, não necessariamente. É muito raso dizer isso. Porque analisando ela agachando, ó, proporção lateral está legal. Agora, quando ela vai para um pé só, minha gente, olha que desproporção de movimento. Ela precisa ser trabalhada no quesito comportamento motor, controle neuromuscular. E aí, pedindo a análise da pisada, olha como que os joelhos se comportam dos dois lados. Ou seja, essa pessoa ela teria que fazer um trabalho de base. Tá? Ela foi considerada aí, como ela era assintomática e nunca teve uma lesão, ela foi no sinal amarelo. Tá? Tinha exercícios que ela sabia que ela tinha que fazer. Ninguém tinha que cobrar isso dela. Tá? Mas se ela fosse sintomática e com lesões prévias, elas para mim seriam um sinal vermelho. Tá? Então aquelas pessoas que falam, eu posso fazer em qualquer esporte de impacto, o problema, gente, não é a corrida, não é o crossfit, não são o impacto. É o quanto que a pessoa está ou não preparada para desenvolver esse impacto. Essas são pessoas diferentes. Olha como que é o comportamento desse movimento para ela. Se um movimento que é controlado, ela ainda não aprendeu a fazer, ou não tem os músculos ainda preparados para isso, ou as articulações livres, se você colocar ela para fazer movimentos com potência, pliometria, pode acontecer uma fatalidade, tá bom? Uma lesão. Então eu fecho esse raciocínio da nossa segunda parte dizendo, informação por informação são coisas pairando no ar, não servem tanto.
O meu trabalho, que eu quero passar para vocês, e da mesma forma também é o trabalho de vocês, é transformar e conectar essas informações. Tá? Se hoje eu conseguir proporcionar 10% disso que eu estou passando, que eu sei, para mim já valeu a pena estar aqui. Então, como que eu faço isso na prática aí? Olha, o Gabriel já precisou trabalhar comigo a extensão lombar, essa primeira foto, tá? É muito comum, pelo fato de vocês sempre estarem muito tempo curvados para frente, vocês vão perdendo a habilidade de curvar para trás. Você já viu aqueles velhinhos caminhando na rua curvadinhos? Aquilo lá são anos de articulações que não foram movimentadas para trás. Nós, seres humanos, vivemos prioritariamente em flexão. Todos nós aqui estamos curvados para frente, tá? Não é só por isso que acontecem as dores, mas isso é uma parcela muito grande, tá bom? Esse segundo teste, eu estava analisando aí a mobilidade do quadril, e foi uma parceria muito legal. Eu adoro trabalhar com atletas de esporte assim mais individual, porque, cara, se vocês não se preparam, não tem ninguém que vai correr por vocês e preparar por vocês. Isso é a beleza de um esporte individual e também do coletivo, mas o coletivo nem sempre tem dedicação, como eu vejo em vocês. A Larissa, ó, a proporção dela perfeita, isso foi o primeiro dia, acho que tem uns 2 anos isso. Teve um determinado momento que ela estava com uma dor no joelho, a gente precisou recorrer, e dentro da avaliação eu percebi que a articulação da coluna estava um pouco presa, então primeiro a gente liberou a mobilidade, para depois trabalhar um pouco de força nessa amplitude disponível. Se uma articulação está presa e você fica tentando fortalecer, pode não ser a melhor solução dentro do método que eu sigo, que eu acredito. Tá? Então, esse movimento é um movimento que ela seguiu por poucos dias, e nesse mesmo dia que ela chegou com a dor no joelho, só o fato de ter feito isso diminuiu nos testes a dor que ela tinha no joelho. No mesmo dia eu consegui fazer isso aqui com a Larissa, ó, começar a preparar carga, movimentos lá no quesito Stronger, tá? E no mesmo dia a gente preparou o exercício no quesito Smarter, que é o movimento ali um pouco voltado para a mecânica da patinação. Nem toda dor, gente, é inflamatória. É isso que eu queria que vocês soubessem. Eu falo isso muito no meu canal. Dor não é sinônimo de inflamação, tá? Não indica que tem que ficar tomando remédio sempre, nem ficar fazendo analgesia. Isso é uma grande novidade para vocês que estão escutando, tá bom? E eu aprendo muito com meus pacientes, aprendo muito com meus atletas. Quando a Larissa me mostrou como que era a modalidade, nós dois chegamos juntos num exercício que atendia a modalidade e atendia o que ela precisava, que era fortalecer a lateral do quadril. Olha que interessante. Ela começou segurando, fazendo movimentação com um pé de apoio, com o outro pé aberto. Muitos conhecem esse exercício, né? Se vocês perceberem, o segundo movimento já foi um movimento, né, um pouco diferente. A ideia, aquelas pessoas que têm aquele movimento do joelho que vai muito para dentro, é legal fazer isso porque o joelho de apoio ele está resistindo à tendência do joelho para dentro. E aí vocês vão sentir, além da coxa, a lateral do quadril, que é um dos músculos chamados glúteo médio. Tá? E aí ela ainda me mostrou outro movimento que está dentro da rotina de muitos aí do aquecimento, e ela fez uma sequência assim, mesmo com uma condição que era incapacitante antes para ela. Eu não me lembro se isso tudo foi no primeiro dia, mas foi um intervalo muito pequeno, sabe? E foi muito bacana isso. A gente, às vezes, o fator de a gente ter uma dor e achar que aquela dor provém de certo lugar e realmente são outras questões que podem estar incidindo nela, né? Sim. Por isso essa importância de ter esse trabalho em conjunto, porque às vezes só o técnico, só, sei lá, o preparador físico, eles não conseguem observar, não conseguem chegar a identificar, e aí você precisa ter esse profissional. E outro dos chamados que a gente também faz é a questão da prevenção, né? De fazê-lo mais, de mudar um pouquinho a cabeça e fazer tudo o que o André está falando, de trazer isso para uma questão mais preventiva. E não só esperar que aconteça a dor, que é o que normalmente todo mundo faz. Então, essas foram as
coisas que a gente queria, uma das coisas, são muitas, né? Que vocês prestassem muita atenção e tivessem muito cuidado com esses pontos específicos. Todo mundo aqui tem um carro, ou talvez o esposo, a esposa, o pai, tem um carro. Quem de vocês espera o carro quebrar para levar para uma revisão, né? Ou seja, não é assim com alinhamento? A cada 20 mil quilômetros não tem que fazer uma revisão? Tá? Eu sei que é difícil a nossa realidade, questão financeira, ou achar um profissional que pode proporcionar isso, mas isso é um investimento. Para quem quer levar o esporte a sério, isso é um investimento. Quer dizer que todos precisam fazer isso? Não. Um corpo do Gabriel, da Larissa, do Guilherme, dentre os outros que eu já acompanhei, que levam a sério, né, e que querem competir nacionalmente e internacionalmente, é como se fosse uma Fórmula 1. Um pequeno desalinhamento numa Fórmula 1 que está ali a 250, 300 por hora, faz total diferença. Agora, tem pessoas que fazem por recreação, que estão acelerando ali o carro a 80 por hora. Então, se tem um desalinhamento, às vezes a pessoa convive com isso por muito tempo e está tudo bem, né? Agora, se essa pessoa quiser acelerar até 200 por hora, o volante vai tremer, a roda vai sair para o lado, vai acontecer algum problema, entendeu? Então, essa analogia é só para mostrar para vocês, não espere o carro quebrar. Se você percebeu que está fazendo algum barulho no carro, se você está tendo alguma lesão e que passa um tempo, depois ela volta, tem alguma coisa latente aí. Procure um profissional que te ofereça a solução e não um pacote de sessões. Tá bom? Pelo menos é o jeito que eu gosto de trabalhar. Então, terminado aí, seguindo para a reta final, que é o que eu propus para a Cíntia e que eu vejo como algo revolucionário para o esporte, para a modalidade que vocês têm, eu faço a simples pergunta. Todos vocês que estão aqui acompanhando em plena sexta-feira, Dia dos Namorados, sabem que vocês amam o esporte, vocês querem ele bem estruturado, vocês querem ele de destaque, como foi recentemente Pan-Americano aí, e por que não mundial, né? E a solução, a sementinha que eu deixo aqui para vocês, e eu me coloco à disposição para regar e fazer isso se transformar em algo maior, a ponto que talvez nunca aconteceu, é ajudar com relação a diretrizes, guias. E isso acontece em outros esportes, por que não na patinação, no hóquei, que seja. Isso, você já sabe que desempenho e prevenção caminham juntos, tá? E aí, o que eu proponho é que chegue vamos dizer, entre aspas, numa cartilha de exercícios. Só que essa cartilha de exercícios, ela precisa de uma interação de técnicos e preparadores, tá? Nesse ponto, talvez eu não consiga ajudar tanto. Vocês precisam entender o que cada um de vocês fazem e por que vocês fazem o que fazem isso. Tá? O que o patinador precisa para ter um melhor desempenho? E isso está ligado com a parte de aquecimento, com a parte de musculação, parte de treinos e periodização. Tá? E também, gente, estratificar, ou seja, estratificar significa não fazer tudo igual para todo mundo. Não é assim? Um faixa preta numa arte marcial, faixa azul, sei lá, não faz a mesma coisa do faixa branca, mas existem coisas em comum, mas existem treinos ali que são específicos de cada modalidade. Tá? E é legal também ter essa interação entre eles, porque um que é mais graduado, ele instiga o que está mais abaixo a crescer. Né? Então, assim, é uma coisa para vocês pensarem na realidade de vocês como isso poderia acontecer e ter um certo guia. Não indica que vocês têm que fechar só naquilo, mas é alguma coisa que pode gerar frutos para daqui a 5, 10, 15 anos, para competir a nível mundial, por exemplo, com a Colômbia. Viu, Cíntia? Com certeza. Se preparem. E, da outra forma, quando a gente fala sobre prevenção, eu não vejo prevenção sem o fisioterapeuta. E eu não vejo outra forma de explicar para vocês que não seja por essa apresentação que eu fiz hoje. E vocês acabaram de aprender que existem primária e secundária. Ah, mas eu nunca machuquei. Por que eu vou fazer isso, essa análise de fisioterapeuta? Eu pergunto para vocês, por que todo clube faz uma avaliação pré-temporada? Porque se você identifica um elo fraco em potencial, é melhor você ir trabalhando ele antes do que chegar ali perto das finais ou perto da competição e você não conseguir proporcionar o treino que você queria porque o atleta está prestes a quebrar ou quebrou. Né?
Então, essa análise do fisioterapeuta, e lembra, eu nunca vou me considerar um herói de falar que a prevenção é fisioterapia. Não. No esporte de autoatendimento, ele precisa de periodização de treino. Eu estudei bastante periodização de treino, treinamento esportivo. Não está na grade de fisioterapia. Eu estudei por fora. Por quê? Eu acompanhei atletas profissionais fora do Brasil, no Atlético Mineiro, e eu precisava saber disso, senão eu não conseguia nem comunicar com os profissionais. E aqueles que já machucaram, vocês têm que ter registrado isso, né? Todos os profissionais, técnicos, porque quem já lesionou tem uma chance maior de acontecer, de ter outros tipos de lesão no mesmo lugar ou em locais diferentes. Lembra que eu falei que quando tem uma rachadura, o corpo ele é muito esperto e vai lá e joga cimento para fechar a rachadura, colágeno? Só que o colágeno, quando ele é formado, ele simplesmente é formado. O corpo ele fala, pronto, inflamou, cicatrizei, minha parte está feita. Só que o elo está ali fraco. É como se fosse um emaranhado que ainda não foi remodelado. Tá? E esses atletas eles têm que ter um cuidado redobrado. Tá bom? Isso, e também outra questão que a gente tinha conversado, que até eu fiz essa pergunta, né? Quando é que o atleta, assim, a gente pode identificar que ele deve ir para o fisioterapeuta, né? E uma das questões era fazer esses testes, essas avaliações, Sim. para poder entrar nessa terapia realmente preventiva e identificar, né? O próprio técnico ter alguma, como a gente tinha falado, uma diretriz, algum teste que ele segue, né? Para ele poder identificar os que você chamou de sinal vermelho. Sim, E são aqueles sim. que a gente tem que ter maior cuidado e conseguir identificar dentro desse grupo. Isso que eu falei com vocês, que foi uma consultoria que eu fiz com o Banco do Brasil, ele aconteceu porque uma dessas pessoas que corriam lá, ela tinha sido minha paciente, e ela recuperou muito rápido, fez a maratona que ela queria, e ela falou assim, cara, vocês precisam conhecer. E aí eu consegui proporcionar isso para eles. Agora, vocês que estão em outras cidades, tem gente aqui do Brasil todo, o que eu recomendo é que vocês procurem um profissional bom na cidade de vocês, que de certa forma tenha qualquer familiaridade com a patinação, porque é importante entender a demanda do esporte, tá? E que atenda individualmente. De preferência, se ele for filiado à Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, é uma chancela, algo que tem uma chance maior dele falar mais ou menos essa mesma língua que eu estou falando aqui com vocês. Bom, bom, passando para frente, para essas coisas que eu estou falando aqui não ficar só nas palavras, o que é preciso para se tornar realidade? Cada um de vocês que está sentindo essa vontade de fazer, contribuir para esse projeto que a Cíndia levantou, se vocês estruturarem quais são as bases da modalidade, a Cíndia já me adiantou bastante coisa, e que vai ser para um futuro encontro, já seria muito interessante. Poderia criar certas diretrizes. Talvez já tenha isso, eu não sei. Tá? E artigos na literatura científica mundiais, não só em português, tem que procurar em espanhol e inglês. Tá? Talvez em português sejam muito escassos. Segundo ponto, considerar o que vocês fazem como atletas, como preparadores e técnicos. Às vezes a gente faz algumas coisas que a gente viu alguém fazendo, só que a gente não para pensar, poxa, por que eu estou fazendo isso? Né? Eu me questiono isso como profissional a todo momento. Por que eu estou fazendo isso? Então é importante isso para refletir e talvez buscar uma melhoria. Tá? Nós estamos em constante melhoria. Então, eu pergunto para vocês, por que vocês prescrevem, por que vocês treinam, por que vocês fazem o que fazem, da maneira que fazem? Tá bom? Fica aí um questionamento. E analisar demandas específicas do esporte. Quando você analisa o esporte, você entende por que a pista é assim, acaba forçando mais o lado esquerdo e o tibial é um músculo ali de sustentação. Vocês começam a entender por que as lesões ou por que as exigências acontecem. Tá? Fica aí outro questionamento para vocês colocarem isso no papel. Tá bom? Quem quiser me enviar, fique à vontade, porque eu quero entender também um pouco melhor com vocês. E entender o corpo de cada atleta, o que eu falei, capacidade física, e tentar ajustar, adequar na demanda ideal. Então, o que não é mensurável não é modificável. Se a gente fica só fazendo as coisas sem registrar, não dá certo.
E lembrem, aquilo que a gente falou, vamos triar aqueles que estão em maior risco. Quem está machucando várias vezes, essa aí tem que ter uma atenção especial, tá? Cíndia, quem que precisa com certeza ir no fisioterapeuta? Essa é uma questão difícil de responder. Quem já teve uma dor e foi algo incapacitante, talvez não tenha que sair correndo para ir para o fisioterapeuta. Eu não diria isso, tá? Agora, quem tem uma condição que passa de 2 semanas, não passa tanto, ou ela tenta voltar e machuca de novo, existe ali uma causa do problema não tratada. Remédio não trata a condição mecânica, ele só ameniza a dor, ele só trata a consequência, tá? Então, eu diria, quem tem um histórico recorrente, quem está tentando fazer treinos básicos e não está se recuperando, ou seja, não está conseguindo adequar a demanda do treino à água para a capacidade dele, para o copo, sabe? Então, são algumas condições, não quer dizer que teve dor, tem que sair correndo para o fisioterapeuta. Eu não queria colocar dessa forma, tá? E daí, dentro desse quarto ponto, eu fecho a nossa apresentação colocando de forma prática o técnico, ele tem toda a expertise nas técnicas, nas táticas de competição, de treino, de periodização de treinos. Isso tem que estar em íntima ligação com o que o preparador físico faz, que é, vamos dizer, preparar o motor das mais variadas formas possíveis. E eu digo aqui motor, pensando naquele tripé, não só da força, viu? Mas também da mobilidade e flexibilidade e também daquela controle neuromuscular. Lembrem daquele slide, tá? Vocês podem assistir essa apresentação 200 vezes. E o fisioterapeuta, ele ajuda naquele alinhamento do chassi. Pode ser de forma periódica, tá? Ou, se você machucou e percebeu que não está dando certo voltar, vai lá, procura uma resolução rápida, tá? E essa visão terapêutica e preventiva. Quando isso acontecer na realidade da patinação, o que, que vai acontecer? Atletas vencedores. Aí ninguém segura. E aí a gente vai ver o Brasil no que vocês esperam, um destaque mundial. É o que eu visualizo para vocês, mas não é no futuro breve, é a médio e longo prazo. Tá? Mas o futuro começa agora. Então, para vocês entenderem, isso já existe no futebol. Quem quiser procurar aí, interessados, procurem FIFA 11 Plus. O futebol já percebeu isso e eles meio que fizeram uma espécie de um aquecimento de alguns fundamentos do que fazer, o que não fazer, ou como que é o jeito errado de fazer, ou, olha lá, métodos interessantes lá de organização de cones. É tudo, se vocês forem filtrar o que é interessante para vocês, muita coisa pode valer. Isso eu posso ajudar vocês, tá bom? Ó, tanto dos quesitos de salto e mudança de direção, do salto de pliometria e equilíbrio, tá? E exercícios de corrida. Dito tudo isso, eu agradeço e termino. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. André, muito obrigado. Acho que foi sensacional. Obrigado por dispor seu tempo, por trazer isso e por querer colaborar dentro da patinação. E especialmente por querer ajudar, porque o André se disponibilizou a ajudar a gente encontrar de forma o caminho de encontrar os melhores exercícios, como ele apresentou, que é feito no futebol, mas que seja mais focados para nós. E, de certa forma, a gente poder ter uma base de como poder identificar esses atletas em vermelho, ou de como, quando ele chega, que eu falei, é uma experiência minha, de muitas crianças que às vezes me chegam e não conseguem fazer certos movimentos, e isso já pode implicar em sérios problemas, ou na dificuldade dentro do próprio esporte. Então, assim, foi uma série de coisas que a gente foi vendo, e que o André é uma pessoa que ha estado diretamente trabalhando com a gente e achei muito bacana trazer para vocês o conhecimento dele, porque conhece nossa modalidade e ha vivenciado diversos problemas de atletas da seleção brasileira, né? Então, queríamos trazer esse conhecimento para vocês e, a partir dele, poder trabalhar em soluções para dentro da modalidade, dentro da velocidade. André, eu vou abrir espaço para alguém se tem perguntas. Tem uma pergunta aqui no Facebook que
me enviaram aqui, que eu vou passar para Legal. ti. Tem uma Da pergunta aqui da Juliana, Cissa também. Depois que eu da for Cisa, responder tá. essa, eu vou. Da Juliana Lugal, Hosokawa. Mesmo quem se manteve treinando na quarentena, não foi possível treinar com os patins. A possibilidade de lesões é menor ou não? Olha, há uma condição. Quem, de certa forma, manteve o condicionamento cardioaeróbico, manteve alguns exercícios dentro das possibilidades com alguma carga, né, e exercícios ali dentro de mobilidade, flexibilidade, quem combinou isso, vamos dizer, está mais protegido. Mas, gente, vocês há de concordar comigo que tudo que a gente faz só em casa não chega a ser uma demanda, aquela exigência física que é na rua, né? Então, assim, quem não fez nada, muito cuidado. Você está em sério risco, não é ser de contaminado pelo corona, não, mas de sofrer uma lesão, tá? Então, como ela perguntou, sim, você está à frente de muitas pessoas que não se prepararam, mas você não está totalmente preparado a voltar imediatamente a fazer o treino que você fazia. Como que você vai saber que você pode ou não fazer o treino? O nosso corpo, ele tem o nosso computador de bordo para dizer alguma coisa está fora de ordem ou não. Então, começa com alguns treinos com mais volume, talvez menos intensidade, vê como é que seu corpo responde. A presença do preparador físico ela é fundamental. Se você não tem, perceba sinais da sua respiração, da sua frequência cardíaca, como que seu corpo acorda no dia seguinte pela manhã. Antes da gente ter tecnologia, os preparadores, pelo que eu conheço, faziam coisas assim. Pra vocês terem ideia, há pouco tempo atrás o povo colocava a mão aqui para ver frequência cardíaca. Então a gente tem possibilidades alternativas de entender se a gente está passando da conta ou não, tá? Mas eu tenho certeza que se ela fez isso, ela está mais protegida, tá bom? Ela não caiu naquelas etapas do prédio, ela, vamos dizer, ela continua talvez num andar a menos. Tem gente que vai ter que começar da estaca zero. Posso responder a Cissa aqui? Ó, Isso. não tem recuperação para quem não estica o joelho obstruído? Cissa, hoje de manhã eu fiz uma live sobre dor no pescoço, que foi um desafio que eu fiz na Avance Físio. E eu falei uma coisa que serve para o joelho. Eu falei, articulações saudáveis são articulações livres. Tá? Se você percebe que um joelho não estica igual o outro, eu avaliei essa semana por teleconsulta um rapaz que estava com dor no cotovelo. E eu pedi para ele esticar, ele fez isso. Não está normal isso. E aí esse rapaz começou a fazer isso na minha frente, fez 30 vezes. Eu falei assim, ó, a dor foi diminuindo e aí o braço dele ficou igual. Ou seja, eu passei um exercício de mobilidade para ele e ele tinha que forçar. Só que a maior parte das pessoas, quando quer trabalhar mobilidade e sente uma dor, a pessoa fala assim, não, ai, dor é ruim. Não, nem toda dor é ruim. Tá? Tem dores que são necessárias. Então, quando trabalha a mobilidade, se você ficar só fazendo aqui, ó, assim, meia boca, ou ficar fazendo movimentos rápidos aqui, que eu estou movimentando o ombro, o joelho vai continuar esticado. Desculpa, vai continuar dobrado. Então, se você quiser ter um joelho preparado para o que der e vier, treinos de musculação, de patins, de corrida, se você não tiver sua articulação livre, você tem um percentual maior de ter irritações. E aí, se você passar da conta, vira uma inflamação. Isso. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Claro que o horário já Aproveita, gente. está puxado. Aproveita. Eu coloquei aqui a exibição em galeria, estou vendo muita gente aí que eu conheço, a Carmen, quem mais? Guilherme Tem está bastante, alguns já aí. saíram. Aí, ó, podem fazer perguntas. Quem... Outra inquietude, assim, que um dos fatores também da gente ter trazido, André, é o momento que a gente está passando, né? Que a gente tem que lidar com diversas questões com os atletas agora e que talvez a gente não consegue passar a quantia, volume ou intensidade dos treinamentos que a gente poderia passar. E talvez se nesse momento se focasse um pouco mais no trabalho de mobilidade, por exemplo, de equilíbrio, é um trabalho que ele vai ajudar a melhorar deficiências
que muitos atletas de base ou os próprios atletas de alto rendimento eles possam estar tendo e que vão facilitar a volta. Porque uma das maiores preocupações é a volta. É Sim. voltar com intensidade, é voltar com volume. Não dá para voltar se o corpo não está preparado. E mesmo a gente trabalhando, não é o mesmo. Então, tem que entender que vai ser algo progressivo, essa volta para os diversos atletas, para evitarmos esse tipo de problemas, de lesões. Mas, assim, aproveita esse momento. André é um especialista, é uma pessoa que tem muito conhecimento e que vocês podem, né, tirar suas dúvidas, caso particular, enfim. Ou seja, é muito difícil preparar o motor, né? Todas as valências daquele motor potente, de intensidade. Agora, lembre daquele slide, treine para aquilo que você não sabe. Existem várias coisas que podem ser feitas que antes você não dava o valor, porque você estava preparando o seu motor ali para passar um outro, assim, para não ficar para trás no pelotão. Então, é o momento de preparar outras coisas. Inclusive, no bate-papo com a Larissa, eu coloquei uma condição que eu sabia que ela ia gostar, que era o preparo mental. Porque vocês estão ali disputando com outros, aí vem uma situação adversa, você se desprepara mentalmente. Então, quando a gente fala de esporte, não é só físico, a gente está falando físico porque é o que eu posso proporcionar, mas assim, um atendimento meu por completo, eu falo até da parte comportamental, né? Então, por que não preparar mentalmente para situações, né? Quando a gente estuda a parte neurológica, assim, o cérebro, a gente sabe quando você visualiza um movimento, uma situação que você errou, assim, ou que você acertou, ativa no cérebro as mesmas regiões que você ativa quando você está executando o movimento. Os atletas como Pelé, Ayrton Senna e tudo, eles faziam isso, trabalho mental. E eu acho muito legal, porque a Larissa gosta dessa parte, né? Então, fica aí outra questão além do físico. O André, que meu xará perguntou, quem que está no sinal preto? Tem outra Tarja pergunta. preta. Bom. Tem mais uma pergunta aqui, que é da Berlane. Quais os problemas que uma cirurgia de LCA pode trazer para a prática da patinação? Inflamações recorrentes, pode ser erro na cirurgia? A cirurgia de LCA, ela é uma das cirurgias que os ortopedistas têm muito sucesso, assim, de execução. É uma cirurgia muito bem estabelecida na literatura científica e é algo que eles treinam bastante. Podem ter erros? Podem. Eu não posso te afirmar isso. Mas o que eu posso te dizer é que você está apta, depois de uma cirurgia de LCA, envolve uma série de fatores a depender de como foi a sua cirurgia, além da cirurgia, como foi a sua recuperação. E a recuperação, existem etapas. Da primeira fase, que são poucas semanas, você tem que recuperar o mais rápido possível a articulação. Lembra, a articulação saudável é uma articulação livre. Tem muita gente que passa 6 meses e fala, não, eu estou preparado porque a cirurgia ela precisa de 6 meses para voltar para o esporte, ou 9 meses. Só que chega lá, a pessoa está com o joelho preso ainda. Então, não foi completa. Então, existem etapas e o problema não é só a cirurgia em si. Por isso que as pessoas que fazem cirurgia, infelizmente, acham que fisioterapia é só, né, fazer exercícios gerais ou ficar fazendo analgesia, aquele modelo antigo da fisioterapia, e aí elas não fizeram, muitas vezes, uma cirurgia na qualidade, uma recuperação na qualidade que poderia ser feita. Então, também é difícil eu te afirmar isso. O que eu posso te dizer existem etapas e teria que ver se você concluiu todas elas. Posso te dizer num passo a passo, o mais simples. Será que seu joelho está totalmente esticado e está totalmente dobrado? Livre e sem dor? É uma primeira pergunta. Será que seus músculos estão funcionando, aquele controle neuromuscular? Será que você é capaz de agachar com as duas pernas de cócoras e voltar? Será que você é capaz de agachar com uma perna e voltar? E não é só uma vez, são várias vezes. Afinal, na patinação você vai ficar ali 1, 2, talvez 3 horas. Ou seja, se você não conseguir fazer 30 sequências de repetição na minha frente, seria até uma loucura liberar para você se exercitar. E
quando você voltar, talvez você cumpriu isso, mas na hora da volta começa querendo acompanhar, sei lá, um grupo que está muito avançado. Aí você vai e transborda o copo e gera uma lesão. E aí parece que foi por causa da lesão, ou da cirurgia, ou o que seja. Não, percebe? Quantos fatores são? De forma prática, procure um profissional individual, invista seu tempo, invista seu dinheiro, você vai ter bons resultados, tá? Não é difícil recuperar É. isso, não. Temos outra que ha sido mais por experiência, né, da própria Fernanda que está perguntando aqui, que ela ha visualizado que quedas, por exemplo, na patinação e na própria bike, que às vezes não são tão traumáticas, elas têm gerado algum tipo de lesão na parte superior, seja deltoide, ha gerado na parte superior. E ela pergunta se, um questionamento se talvez seja isso, se a fraqueza na parte superior teria essa relevância ou se nós achamos que talvez sejamos fracos por termos a parte inferior mais forte e talvez não tão trabalhada a parte superior. Esse tipo de Interessante. lesões. A minha experiência com lesão traumática ela é muito pequena, sabe? Assim, pelo menos todos os atletas aqui em Brasília que eu já atendi, normalmente não me procuram por causa disso, porque vocês sabem, a mãe natureza, ela cicatriza quando é uma pancada, não é assim? Quando você bate o dedinho ali no canto da mesa e fica latejando, isso passa naturalmente, né? Então, o que eu posso dizer é que lesões traumáticas, nem sempre você precisa de um fisioterapeuta individual. Talvez até aquele modelo de analgesia, ou você fazer uma massagem, ou alguma forma, passar uma pomada, isso, o tempo ele cura essas coisas, sabe? Agora, se você tem uma lesão de overuse, já teve uma lesão pregressa, como foi a colega que perguntou sobre a LCA, essa sim merece uma atenção específica. Então, sobre as lesões traumáticas, o que eu posso te dizer é importante porque eu já percebi que vocês fazem muitos movimentos que levam o braço aqui, então a questão do tronco, existem cadeias musculares que ajudam na estabilidade. A gente não pode só pensar na perna, no músculo do membro inferior, para dizer, para falar sobre performance. A gente é uma conexão de músculos que tem cadeias cruzadas, cadeias posteriores e anteriores. Então, se você está tendo, às vezes, quedas, pode ser por causa da técnica, pode ser por causa do desequilíbrio de força nas pernas, ou talvez até de tronco, sabe? Então, Isso. Essa pergunta achei bem bacana, porque realmente ela trazendo isso, eu percebo às vezes que muitas quedas que a gente termina machucando a parte superior, estiramentos, sim. e a parte inferior, às vezes, ela não sofre tanto. Talvez por fortalecimento, não sei. É Sim. uma coisa que é difícil afirmar, né? Mas Mas ela eu posso dizer trouxe... uma coisa para você, Cíndia. Por exemplo, o futebol, ele tem uma Aham. taxa de traumas em membros inferiores muito grande. Ah, Porque não. é uma chegada, só que é da modalidade, é uma modalidade de Dependendo da contato, modalidade. né? Então eles são super fortes, tão fortes como são os patinadores, mas é da modalidade, é trauma ali. Então eu acho que da modalidade do patins, como vocês estão em alta velocidade A e gente vai a alta velocidade. mudou o centro de gravidade, vocês estão no chão, né? Piscou o olho, vocês estão no chão. Né? Ó, eu tive uma É uma série. pergunta aqui, me perguntaram se atletas com fibromialgia necessitam de acompanhamento ou atenção diferente. O diagnóstico de fibromialgia, gente, é dos mais controversos na medicina. Tá? Muito cuidado em se rotular com fibromialgia. Tá? Da mesma forma que o pessoal rotula, eu tenho uma dor emocional. Cara, não é bem assim. Quando a gente rotula, parece que é algo nosso, é uma coisa que já dificulta você se recuperar. Então eu me questiono muito, e não sou só eu, os critérios para falar que alguém tem fibromialgia são bem controversos, tá? Então, não se rotule de maneira geral assim. Geralmente, quem tem condições de dores generalizadas, uma sensibilidade do corpo ao toque, ao som, sabe? Como se fosse um limiar de dor muito pequeno, tem gente que se belisca, a pessoa nem percebe. Tem gente que você faz puxa um cabelinho, a pessoa, ai, dói demais. Então, isso é uma questão de sensibilidade excessiva. Mas não é culpa da pessoa, é porque a dor, ela não está aqui. A dor, ela é uma interpretação do seu sistema nervoso central. Não é assim
que às vezes você está numa competição, você está tão pilhado, você está tão focado, que você nem percebe, aí você vai ver, tem um roxo de todo tamanho. Agora, em outro momento, a mesmo estímulo te daria uma dor incapacitante. Então, a dor em si ela é uma interpretação do cérebro. Tá? O que eu posso te dar de dica, quem perguntou essa, foi, tem profissionais fisioterapeutas e que eles têm uma especialidade muito em tratamento de dores persistentes e o que a gente chama dores de sensibilização central, sensibilização do sistema nervoso central. Tá? Então, o que eu posso te dizer, uma notícia excelente, se você pratica esporte, um esporte de aeróbico, né, isso libera no corpo endorfinas, hormônios de bem-estar, que o seu limiar, quando estava aqui, se você é sedentário, você não faz nada, ele fica um limiar grande. Então você fica uma pessoa assim, mais corajosa, uma pessoa que está em equipe. Tem uma série de fatores neurofisiológicos, fatores pessoais e fatores físicos de preparação do corpo. Então, por favor, continue fazendo sua patinação e se cuide com o movimento. Muito obrigada, André. Acho que já avançamos foi muito, né? ótimo, foi bastante Foi coisa. legal, A gente né? pode. Nossa, Uma assim, aula, né? é uma aula e tanta coisa para se falar, né? Tanta coisa para ser trabalhada. Eu realmente agradeço muito a tua disposição, por tudo realmente teu conhecimento compartilhado, a gente dispor esse tempo para nós e querer ajudar a modalidade. Então, nós precisamos muito de pessoas como vocês, que você quer, assim, nos compartilhar seu conhecimento, nos quer ajudar e assim a gente poder se estruturar em diversas coisas da melhor forma possível. Então, agradeço a presença de todo mundo, as pessoas que estavam assistindo pelo Facebook, todos que mandaram várias perguntas. E essa ideia, a gente pouco a pouco poder ir consolidando de melhor forma o que a gente tem para a nossa realidade da patinação de velocidade. Como você falou, no futebol acontece muito, né? Seja na prevenção de lesões, seja no trabalho, desde que a gente chega uma criança e talvez o técnico já sabe o que ela tem que ter de básico e de movimentos básicos dentro da mobilidade, dentro de outra série de exercícios que se possa identificar, né? O que vai levar essa criança a fazer a diferença no desenvolvimento, Sim. especialmente a patinação, que é da técnica. Sim. E uma das coisas que a gente tinha conversado muito também com ele é o próprio desenvolvimento da mobilidade. Então, a mobilidade que você passa para um iniciante não é a mesma mobilidade que eu vou passar, porque ela tem um treinamento. E então, é isso importante a gente entender. Eu sei que na patinação, em nossa realidade, é um esporte que entra meninos, começam no esporte com 5 anos, 6 anos, mas também temos gente que começa com 30, com 40. Sim. Nós temos assim, diferentes faixas. Então, o que fazer com uma pessoa que não tem essa vivência motora ou não tem toda essa mobilidade para aprender no esporte, mesmo que ela tenha 40 anos, ou como eu expliquei, caso de uma criança que ela não brinca mais e que não me chega mais, não chega para nós com esse desenvolvimento. E que isso ali já atrapalha todo o processo de cada um de vocês. Já não vai permitir o desenvolvimento que a gente esperaria. Então, essa é a ideia, pelo menos começar com aquilo para que a gente tenha uma base e, dependendo de aqueles que identificarem, que a gente chama de vermelho ou vermelho, posta sempre junto com o profissional, porque eu sou se trabalha em equipe. A gente conversou, assim, eu achei interessante, porque eu vi que a grande maioria trabalha com iniciantes ou mais até jovens e crianças, e eu falei com a Cindy assim, gente, quando a gente trabalha com músculos, com um sistema músculo-esquelético, com uma criança é como se você estivesse fazendo uma massinha de modelar. Você dá o molde que você quiser de uma forma muito simples. Agora, quem chega com vocês com 30, 40, 50, 80 anos, você não vai deixar ele te falar assim, isso aqui não muda não, meu filho. Não, muda sim. Só que você vai precisar lixar, ao invés de modelar essa estrutura. Leva mais tempo, mas dá certo. Tá? Então, é muito legal isso de montar um guia, porque vocês vão dar um molde para essas atletas em formação daqui a 5, 10, 15, 20 anos.
E aproveitem a quarentena para fazer isso. Vamos Sim. soltar esses meninos. Aproveita esse momento que está em casa e eles vão fazer tudo. Tá bom? Muito obrigada Valeu, mesmo. gente. Muito Obrigado. obrigado. Até a próxima. E obrigada a todos vocês pela presença, os árbitros, técnicos, os atletas da seleção que estavam aqui presentes, a seleção brasileira. E muito obrigada a todos que estiveram acompanhando pelo Facebook. E especialmente você, André, que é uma grande, assim, um grande profissional. Eu me adoro esse seu trabalho. Valeu. E se vocês Bom, quiserem conhecer mais, acessem lá Avance Físio, tem um canal do YouTube também. E eu agradeço bacana. todo o feedback que eu recebi aqui no bate-papo. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigada.